Olá, gente, boa noite, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos ter um papo aqui bem feminino. Nós vamos falar sobre climatério e menopausa, né? Nós vamos falar hoje com o Dr. Genário Elias, nutrólogo, médico nutrólogo, de que forma que as mulheres podem tratar a menopausa e aqueles calouros tão terríveis. Daqui a pouquinho ele está entrando aí, doutor Genário, daqui a pouquinho está entrando aí. Enquanto isso, que chega mais gente, eu convido vocês para convidar as amigas para entrar aqui para esse nosso bate-papo que vai interessar muita gente. Eu quero aproveitar, gente, e pedir para vocês também, meus amigos que me acompanham, nós estamos vivendo um momento extremamente delicado do nosso país, muita gente passando fome, 30% da população vivendo uma situação financeira e uma desnutrição enorme, tá? Então a gente não tem que ficar contando com autoridades, com governos, não, cada um fazer a sua parte, né? Eu acho que a forma da gente aproximar de Deus é tendo um olhar para os nossos irmãos mais necessitados. Quem puder ajudar, cada um da sua forma, entendeu? O pouco sempre é muito, principalmente para quem não tem nada, né? Se vocês puderem ajudar uma família necessitada, não importa, cada um do seu jeito. Um fubá, entendeu? Um fubá é um alimento extraordinário. Através do fubá você pode fazer um bolo, você pode fazer um mingau salgado, você pode fazer um mingau doce e é um alimento ainda super barato que pode ajudar muita gente, né? E também eu queria pedir, quem for aqui de São Paulo, quem puder ajudar a comunidade Porto de Areia, em Carapicuíba. Lá tem mais de 1.000 famílias que está vivendo assim num momento muito delicado, precisando de tudo. Qualquer doação é muito bem-vinda, mas convidaria também para conhecer lá, tá? Tem uma pessoa lá que ela faz um trabalho maravilhoso dentro da comunidade, ela mora lá, que é a dona Creide. Quem puder entrar em contato com ela, quiser fazer qualquer doação, o telefone dela é 967259338. 967259338, tá? Eu fui dar uma palestra lá. Eu queria mandar um abraço também para o pessoal lá do SESI de Carapicuíba, os alunos lá, que cada um mandou uma cartinha tão carinhosa. Eu fiquei tão feliz, mas muito feliz mesmo, com carinho do pessoal do SESI, que eu fui dar uma palestra de combate à fome e desnutrição, como aproveitar melhor os alimentos, e todos eles que participaram, um grupo de adolescentes, tão internado, tão empenhado em aprender, e que nós convidamos também pessoas lá da comunidade de Porto de Areia, então foi muito bacana, tá? Muito obrigado pelo carinho de vocês, e pode contar comigo sempre. Vamos ver se ele já está chegando aí, se ele já chegou, né? O meu amigo Dr. Genário Elias, que nós vamos falar hoje sobre menopausa. Só para dar mais um tempinho para vocês entrarem aí. Olha, dentro da fitoterapia, nós temos uma larga enorme de produtos que pode ajudar nos sintomas da menopausa, naqueles caloro, secura vaginal, tá? Você tem várias ervas hoje que você pode usar a seu favor, que é você fazer uma combinação. A isoflavona, tá, que é extraído da soja, o extrato de isoflavona é um hormônio natural maravilhoso. Tomar um comprimido depois do café da manhã. Para as mulheres que estão na menopausa, marca aí, ó, um comprimido de isoflavona, que é a extrato de soja, um comprimido depois do café da manhã. Comprar o óleo de borragem em cápsulas, tomar um comprimido depois do almoço e depois do jantar, e tomar esse chazinho aqui, ó, que vai um punhado de simicifuga, um punhadinho de amora, miura,
um punhadinho de gervão, um punhadinho de anis estrelado, um punhadinho de tilha e um punhadinho de melissa. Coloca um punhadinho de cada erva dessa num litro de água, deixa levantar a fervura. Depois desliga o fogo, espera 15 minutos, coa, toma uma xícara de chá 5 vezes por dia. Então é o tratamento natural, que vai vir as dicas do Dr. Genário aí, estou esperando ele entrar, mas você pode fazer o uso disso aqui, mais as indicações do Dr. Genário, tá? O extrato de soja, um comprimido depois do café da manhã, óleo de borragem, um comprimido depois do almoço e depois do jantar, e preparar esse chazinho de manhã e tomar 4 xícaras por dia, que vai simicifuga, amora miura, gervão, anis estrelado, tilha e melissa. Qualquer coisa, se precisar, pode entrar em contato com a Natureza Equilíbrios, manda para vocês em qualquer lugar do Brasil, qualquer tratamento natural que vocês precisar, só entrar em contato com a Natureza Equilíbrio. Se você preferir ligar, você pode ligar no horário comercial, de segunda a sexta, no telefone 011 295020, que é 011, também quem for fora de São Paulo, 99162 9753. 991629753. Espero que o meu amigo já entrou aqui, já está aqui, ó, com certeza já está aqui. Doutor Genário. Ah, não, Jeff. Doutor Genário. Sejam todos bem-vindos, boa noite a todos. Um abraço. Amanhã eu espero vocês no programa Mulheres, viu? Na TV Gazeta. Tá? Espero vocês lá. Doutor, boa noite. Muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Olá, o prazer é todo meu. Você sabe disso. O prazer é todo meu. Doutor, qual a diferença entre climatério e menopausa? Existe alguma diferença? Porque existe uma confusão aí, né? Na cabeça das pessoas. Mas é muito simples, viu, André? A menopausa é um marco de uma última menstruação de uma mulher que está num período já para entrar na menopausa. Então, a mulher ela está com seus 45 até 52 anos de idade. Já vem com as alterações menstruais, que falhando com frequência. E, de repente, ela tem uma última menstruação. Por exemplo, em 10 de dezembro, completando assim seus 50 anos de idade. Depois de um ano sem a menstruação se repetir, essa data marcada é a data da menopausa. Então, a menopausa é a última menstruação de uma mulher que está à espera da menopausa. Então, ela menstruou pela última vez, significa, depois de um ano, significa que a menopausa aconteceu há um ano atrás. Isso é a menopausa. Agora, o climatério, o que é? O climatério já é uma fase na mulher antes e depois dessa menopausa, né? A menopausa ela se instala geralmente entre 48 e 52 anos, ou seja, a última menstruação acontece geralmente nessa época. E o climatério começa muito antes, 4, 5 anos antes e 4, 5 anos depois. Então, esse climatério é que mexe com a paciente, porque é no climatério onde nós observamos que todos os hormônios sexuais, eles começam a cair. Então, existe uma queda desses hormônios e uma variedade desses hormônios, um sobe e desce, que causa a essa mulher sofrimento, né? Então, o climatério é realmente um sofrimento para a mulher que está à espera ou já está na menopausa. Mas a menopausa em si é uma coisa muito simples, deu para você entender. É a última menstruação.
O climatério é que é uma fase, fase antes e fase depois dessa menopausa. Sim, eu Ficou sei claro? disso, eu quero que as pessoas em casa saibam também, né, doutor? Doutor, por que que as mulheres, assim, eu vou até já entrar na alimentação, que é um foco seu hoje muito forte, além de ser médico, você também é nutrólogo. As mulheres japonesas, as coreanas, as indianas, asiáticas, né? As mulheres, elas já têm estudo que comprovam que elas, por ter uma alimentação diferenciada por toda a vida, desde cedo, desde sempre, que entra soja, entra muito alimentos naturais, né? Elas têm uma alimentação mais equilibrada e tem assim uma alimentação muito pobre de alimentos industrializados. E essas mulheres, quando chega no período da menopausa ou do climatério, elas têm uma passagem muito mais suave e uma qualidade de vida muito melhor do que as outras mulheres. Isso tem a ver com a alimentação, doutor? Absolutamente sim, não é? Se nós formos ver aí um antepassado, a medicina ayurvédica, 6 a 8 anos, 1000 anos, eles já diziam, como se pregou 400 anos antes de Cristo, dizendo-se o seguinte, que faça do seu remédio a sua alimentação e faça do seu alimento o seu remédio. Ou seja, 6 a 8 mil anos atrás, esse povo já pregava que tudo estava no alimento. É Né? verdade. Você fala, um alimento industrializado hoje, isso é o pior veneno para nós. É. Se nós não abrirmos a cabeça para ir buscarmos os nossos alimentos na natureza, nós vamos adquirir doenças e mais doenças. E é na natureza onde se encontra o nosso remédio verdadeiro, a nossa alimentação, a nossa boa alimentação, vem tudo. Toda a nossa saúde está na nossa alimentação. Basta alguém nos auxiliar, nos orientar, aqueles mais sábios como você, né? Orientar Imagina. para se ter uma alimentação decente, que as doenças não vão aparecer. Porque tudo estará sob controle no nosso organismo e o organismo só fica doente por um desarranjo nessas substâncias naturais, orgânicas, fisiológicas. Agora, quando nós vamos buscar o nosso alimento fora da natureza, aí nós vamos carregar o nosso organismo de tudo, na verdade, que não presta, né? E esse não presta vem as diversas doenças que a gente tanto conhece. Então, é na Doutor, natureza, André. Você é. sabe bem onde nós vamos buscar, onde nós deveremos ir buscar a nossa saúde, o nosso bem-estar. E esse Doutor, povo aqui que citou e é uma tá só sabedoria te cortando aí, fantástica. que eu acho que vai só te para complementar aí, que você vai continuar com essa colocação, que eu acho bacana. E essas mulheres asiáticas, no geral, elas têm você olha para uma mulher que tem 90 anos, você fala, nossa, eu conheço um monte, tá? Eu conheço bastante pessoas japonesas, tem muitas amigas, amigos. E tem mulheres com mais de 90 anos que você olha para ela, ela tem agilidade, ela tem vontade, cheia de sonhos, de vontade de fazer, porque parece que ela até esquece que ela tem mais de 90 anos. Né? Isso também que acontece muito com essas mulheres que não cuidam da alimentação desde cedo, ter uma alimentação de verdade, como você colocou, né? Elas envelhecem também muito, né? Tem muitas mulheres que têm um envelhecimento precoce, quando entram na menopausa, vem envelhecimento precoce e inúmeras doenças juntas, hein? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Então, existe, na verdade, a gente deve lembrar que existe dois tipos de idade, né? A idade biológica e a idade cronológica.
em que nem sempre isso está à semelhança. O indivíduo, como você citou, você enxerga uma mulher de 90 anos, uma idade cronológica, mas biologicamente ela tem 60 anos. E mais, saudável. Porque não adianta ter 60 anos doente. Não adianta ter 90 anos doente. O Sim. importante é a saúde. A idade cronológica não nos importa muito. O que nos importa é nos cuidarmos da nossa idade biológica saudável. Esse é o critério, o objetivo, principalmente de quem mexe com alimentação. Como você. É verdade, doutor. Isso é muito, é fato, é verdade. E é impressionante que eu fico assim, eu olho para essas pessoas e a gente começa a conversar, são pessoas que ainda cheias de sonhos, cheios de projetos, de vontade de fazer coisas, né? E que não pensa que tem 90 anos, que chega, que já fez muito, não, quer continuar fazendo, porque a idade para aquela pessoa não está pesando, porque ela tem energia, ela tem vontade, ela tem vida dentro dela, né? Que bacana isso, né, doutor? E a gente pode Muito, mudar isso pode ser para todo mundo, muito. não pode? Pode, sem dúvida nenhuma. A nutrologia, a qual eu fiz uma pós-graduação, ela se prega muito nisso. Fazer com que o indivíduo não fique doente. Nós equilibramos todas as nossas substâncias naturais, orgânicas, e com a harmonização dessas substâncias, nós adquirimos a saúde. Para lá, a idade cronológica, que nos interessa é a nossa idade biológica, como eu já acabei de falar, saudável, É verdade. saudável. Se você me permite, eu tenho Lógico. 72 anos, né? 72. 72 anos. Está Então inteiro. eu me sinto um garotão cheio de energia. Por quê? Porque eu busco na alimentação, no meu estar, aquilo que é mais natural possível. E faço isso com os meus pacientes. Eu os educo para que não deixe que a idade cronológica prejudique, os deixe preocupados. Busque a idade biológica saudável. Esse é o slogan. Doutor, eu te admiro muito e parabéns por essa pessoa. Você, só para as pessoas que estão em casa, o doutor, ele poderia ter acomodado, já era médico há muito tempo, entendeu? Estava com a carreira já firme, consolidada, tinha seus pacientes, mas depois, já com uma idade, já ele foi em busca, e ele continua em busca até hoje, esse homem não para, tá? De fazer uma pós-graduação, tá? Então, que bacana que é isso, né, doutor? Então, não tem idade, né? Não importa quando a gente vai começar, né? Se não deu para fazer antes, vamos fazer agora, por que não, né? Exatamente isso. Eu tenho que ter o meu cérebro funcionando o melhor possível. Eu tenho uma capacidade atualmente melhor do que eu tinha 35 anos de idade. Em torno disso, eu aprendo com mais facilidades, eu gravo com mais facilidades. Então, eu sou jovem. Biologicamente, eu sou um cara jovem. Não me interessa a minha idade cronológica. Eu fui fazer uma pós-graduação, 18 meses, muito difícil, porque é muito assunto, e eu Muito. enfrentei. Olha, eu tirei 10 em todas as provas que eu me submeti. Modéstia à parte. Que bom, doutor. Parabéns. Doutor, quando que você descobriu que tinha que mudar totalmente a sua alimentação? Chega, sou médico, mas eu estou vendo que está errado com meus pacientes, está errado comigo, tá? Eu quero mudar isso. Quando você enxergou isso? Quando eu comecei a estudar a nutrologia, porque nós na nutrologia não utilizamos nenhum tipo de remédio industrializado. Sim. Nós vamos buscar tudo na natureza.
fazemos com que passamos para o nosso paciente todas as substâncias naturais que não têm nenhuma contraindicação e só traz o bem, na verdade. Então, quando eu descobri isso, e uma outra coisa que é muito importante em quem faz a nutrologia, o primeiro paciente do nutrólogo é ele próprio. É Eu, eu verdade. passei, eu passei a utilizar essas substâncias em mim mesmo. À medida que eu fui observando os resultados, me deu coragem, ânimo de prescrever para as pessoas. Aí comecei a Bacana mudar isso. tudo, É. inclusive mudei muito as minhas condutas, os meus protocolos que eu utilizava na medicina tradicional. Hoje eu faço quase tudo na medicina, na nova medicina que eu faço, que eu fiz, A, né? na- E a faço. natureza provém de Deus, ela pode fazer muito por você, né, doutor? É só conscientizar disso, né, que tudo caminha de uma forma totalmente diferente, né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Isso é a verdade. Essa é a verdade. Doutor, a menopausa, quando não tem a pessoa não começa a cuidar bem antes da menopausa, de ter um olhar que você acabou de colocar da alimentação no geral, de atividade física, de tomar água, ter um bom funcionamento intestinal, a pessoa saber que o corpo dela está funcionando da melhor forma possível. Se ela não faz isso, esta menopausa vem com outras doenças? Sem dúvida. Então, é, uma fase da mulher, vamos, digamos assim, vamos nos prender ao climatério, né? Porque a gente já deixou claro que a menopausa é simplesmente o marco de uma última menstruação. O Sim. que nos interessa mesmo é o climatério. É aquela fase que começa antes de acontecer a menopausa, 4, 5 anos depois, antes e depois. É essa fase em que a mulher realmente fica ruim por conta da queda dos seus hormônios sexuais, os hormônios esteroidais. Então, aí começam a aparecer sinais e sintomas. O primeiro deles são as ondas de calor. A mulher diz assim: olha, na minha cama eu começo a suar, suo tanto, um calor tão grande que eu tiro minha roupa, mas em seguida vem uma onda de frio e fica no calor e no frio. Essa mulher entra numa situação de desespero, começa a aparecer a depressão, irritabilidade, ela começa a dar chute no cachorrinho de casa, que ela nunca fez isso, ela começa a brigar com o marido, ela começa brigar com os próprios filhos, ela passa a ter problema de insônia, irritabilidade no plano geral, depressão, até pensamentos suicidas. Eu já me deparei com um paciente. Paciente que chegava para mim e dizia assim: eu não aguento mais. A minha resposta é uma só: eu tenho que sumir da vida. Então, já cheguei a me deparar com um paciente desse tipo. Somando-se a esses problemas físicos e emocionais, nós sabemos que existem algumas doenças próprias dessa época, como, por exemplo, o câncer de mama. Né? O câncer de mama, ele aparece por quê? Porque a mulher tem um patamar de uns hormônios chamados estrogênios, que são 3 estrogênios. Então, todos esses estrogênios começam a cair, inclusive a progesterona, que é um hormônio que nós valorizamos e muito. Os estrogênios começam a cair e com a queda desses estrogênios, ela passa a sentir, a sofrer, a ter todos esses sofrimentos. Só que um desses estrogênios tem uma variedade, que é a estrona, a 16-hidroxiestrona, que dá câncer de mama. Então, a mulher, ela não sabe esse detalhe e poucos os ginecologistas também sabem. Me desculpe aqui a minha falta de modéstia. Então, tem muitos ginecologistas que não sabem esse detalhe. Por não saber esse detalhe, que a mulher tem baixos estrogênios, mas ela permanece com uma quantidade de estrogênio baixa, mas suficiente para produzir doenças, e a pior doença que eu vejo, que eu enxergo, é o câncer de mama. Ele, além disso, ele vem com hormônios sintéticos, semissintéticos,
somando a esses hormônios que ela tem já desnaturados, embora fisiológicos, e, logicamente, facilmente vai ter um câncer de mama. Então, além dos problemas psíquicos, emocionais, tem ainda o cuidado de não, se não cuidar, de ter um câncer de mama. Isso é E muito importante. Eu quero só adiantar mais um pouquinho que pois não, dentro da nutrologia, André, nós temos condições de minimizar esse problema. Paciente que tem uma história de mãe, de tia, de avó, de irmã com câncer, chega no meu consultório e diz assim, doutor, eu tenho condições de adquirir um câncer de mama? Eu respondo que sim. Mas aí nós temos recursos dentro da natureza, da farmácia de Deus. A natureza é a farmácia de Deus, André. Concorda comigo? Não é a farmácia do plenamente, é a plenamente. farmácia de Deus. Nós temos substância na farmácia de Deus que fazem com que, essas substâncias fazem com que bloqueiem o gene do câncer de mama. A mulher sai com essas orientações, tranquila para casa, vai fazer isso, esquece essa história, essa palavrinha câncer e vai viver a vida sossegada. Isso é Doutor, maravilhoso, André. maravilhoso, Isso é é maravilhoso. verdade. Isso Fora é isso que você colocou, eu gostaria de colocar que, além disso, as mulheres perdem, muitas perdem o libido, secura vaginal, queda de cabelo, né? a vida sexual, Pele muito ressecada, envelhecimento, são tantas coisas, doutor, muito isso, negativo. E tudo isso pode ser evitado se a pessoa já tem um olhar para uma alimentação muito antes de chegar este momento. Isso deveria ser cultural, né, doutor? As mulheres, isso é falta de informação, a televisão deveria ter esse papel, de orientar melhor. Olha, mulheres, vocês, a partir de tal idade, ou deveria ser para sempre, e isso ter uma alimentação boa, desde que nasceu, tá? Mas para quem não teve, já está entrando nos 30 anos aí, olha, agora aos 30 anos, você já está com 30 anos, já começa, deveria ter começado lá atrás, mas não começou, começa agora, ter um olhar melhor para a sua alimentação e querer uma alimentação de verdade, comida de verdade e da melhor qualidade e grupos alimentares que são maravilhosos também, principalmente para as mulheres, quando entrar na menopausa, não causar todos esses fatores que você acabou de colocar aqui, né, doutor? Sem dúvida. Então, além desse câncer de mama que eu citei, tem uma patologia que acompanha sempre essas mulheres, é a osteoporose. Sim. Muito ruim. A maioria de nós, médicos, não sabemos direito tratar a osteoporose. Acham, a maioria, que é falta simplesmente de cálcio. E não é por aí. Né? Não é. Mas é uma doença ruim, é uma patologia que, quando ela passa a acontecer fraturas, o paciente reduz o seu número, a sua idade de vida. Morre muito antes do que deveria morrer. Então, tanto o câncer de mama pode ser prevenido, como também a osteoporose, que são essas duas entidades patológicas que acompanham a mulher na menopausa. Cuidar bem dessas patologias e que vão passar uma fase sem grandes problemas. É verdade. Doutor, a mulher na terceira idade, elas têm mais riscos e suspeitas de doenças ginecológicas? Não, a doença ginecológica em si, nós citamos assim, as doenças que acometem mais o útero. Então, vem o aparecimento de miomas, vem uma doença chamada de endometriose, adenomiose. Essas patologias também fazem parte da mulher. E algumas delas, essas doenças se manifestam também nessa época do climatério. Então, aquela mulher que ela vai no ginecologista e diz assim, olha, eu estava menstruando de uma forma natural, normal, menstruando 3, 4 vezes durante o mês, agora passei a menstruar 5, 6, 7, 8,
vem muita cólica e eu estou num sofrimento terrível. Essa é uma entidade também patológica que acompanha muito essas pacientes, sem dúvida nenhuma. Além do câncer de mama, osteoporose, tem os miomas e a endometriose, que é muito comum, Tá. muito comum. Causa um Doutor, sofrimento terrível. terrível. As mulheres, cada vez mais, está tendo muito frequente infecção urinária. Essa infecção urinária, lógico, é falta de água, principalmente tomar uma água de boa qualidade, com pH equilibrado, e tomar bastante água todo dia, isso é fundamental. A alimentação, tá? O pH também da alimentação, o equilíbrio, tudo isso, né, pode ser um dos fatores que desenvolve também essa infecção urinária constante. Mas tudo isso também, essa mulher depois da terceira idade, ou até mulheres mais jovens, que tem essa infecção urinária constante, pode ser um fator também de todo esse desequilíbrio que a pessoa não cuidou antes e depois começa com o tempo ter essa infecção urinária constante? Sim, a queda desses hormônios sexuais, principalmente os estrogênios, esses hormônios também têm uma participação na bexiga e uretra, né? Então, mantendo um equilíbrio. Quando há um déficit desses hormônios, a bexiga, a uretra, também perde a sua condição de se proteger contra algumas infecções. Porque, na maioria das vezes, a bactéria está lá, mas ela não desenvolve nenhuma doença. Mas a partir do momento que haja uma deficiência estrogênica e faz com essa deficiência estrogênica, deixa essa bexiga, a mucosa da bexiga, à mercê dessas bactérias, elas começam a se multiplicar, provocando essas infecções urinárias chamadas de repetição. Às vezes, na maioria das vezes, a gente prescreve um dos estrogênios, um estriol, e facilita muito a esse problema. Tem paciente que chega para o ginecologista já com uma história de dizendo assim, eu já tive 5 esse ano, eu já tive 4, 5 infecções É verdade. urinárias. De repente, a gente lembra que pela deficiência estrogênica, a gente faz uma prescrição bem feita, com a dosagem fisiológica, para não prejudicar de uma outra forma, e essas pacientes até esquecem que já teve infecção urinária. Não precisam ficar tomando antibiótico a vida inteira, porque nós temos condições de ter um controle dessa natureza. Portanto, a sua pergunta é sim, a falta desses estrogênios concordam com que as infecções urinárias de repetições sempre estejam presentes. Certo. Doutor, qual o exame que as mulheres, principalmente quando está a partir do climatério, que elas têm por obrigação, que não deve evitar, por obrigação mesmo, porque é a vida dela que tem risco, né? Que ela tem que fazer uma vez por ano ou cada 6 meses. Quais os exames que é o mais importante que as mulheres têm que ter um olhar melhor e fazer sempre? O primeiro deles, todas as mulheres já sabem, é o Papa Nicolau, né? Tá. O Papa Nicolau é um exame de rastreamento de câncer do colo do útero. E como a gente sabe, temos uma incidência muito grande do HPV, que é aquele realmente o mais responsável pelo câncer de colo do útero. Então, fazer um Papa Nicolau sistematicamente. Quando esse Papa Nicolau acontecer de sair alterado, aí o médico vai pedir um outro complementar, uma colposcopia, por exemplo, né? Mas, inicialmente, um Papa Nicolau. Vai fazer uma ultrassonografia transvaginal para ver se já não tem o aparecimento de algum desses miomas, se não tem sinais dessa endometriose que eu falei anteriormente. Vai procurar, justamente na paciente menopausada, esse ultrassom ele tem uma importância muito grande, porque o ginecologista vai se preocupar com o endométrio, que é como se fosse uma pelezinha dentro da cavidade uterina. Quando a mulher está na menopausa, André, ela não menstrua mais, claro, e há uma preocupação de verificar no interior desse útero esse endométrio.
A mulher nunca mais deve menstruar, nunca mais deve sangrar. Tem que guardar esse lembrete. Você, menopausada, nunca mais deve menstruar. Ah, mas eu sangrei. Eu estava 2 anos na menopausa e sangrei. Corre no ginecologista. Porque um câncer frequente na mulher menopausada é um câncer do endométrio. De repente, aquele endométrio, aquela pelezinha no interior do útero que havia desaparecido, ele volta a desenvolver. Aí ele passa a apresentar sangramento. Eu já tive paciente dessa natureza que começou a sangrar, ela interpretou como se fosse uma menstruação que estava voltando, coitada, e era um câncer que estava se desenvolvendo. Portanto, deixo aqui um lembrete muito importante para Sim. você que está na menopausa. Você na menopausa não tem que mais sangrar, não tem. Sangrou, alguma coisa está errada. Corra para o seu ginecologista. Doutor, eu estou na menopausa já faz tanto tempo e voltei a sangrar. O médico ele volta ao pensamento dele, à procura no seu endométrio. Vai verificar uma ultrassonografia e se esse endométrio tiver espessado, ele vai pedir um exame histopatológico. Vai fazer uma retirada desse endométrio, fazer um exame histopatológico para ver se você está desenvolvendo um câncer ou não. Não, não é obrigatoriamente ser um câncer, mas tem que Sim, investigar, porque é com muito certeza. frequente na mulher na menopausa. Isso é muito importante você gravar para justificar essa nossa live para você, mulher na menopausa. Outros exames são exames mais naturais. Eu já falei, a ultrassom da mama, né? A mamografia. A mamografia eu aconselho a não fazer todo ano, fazer a cada 2 anos. O primeiro mundo faz uma mamografia a cada 3 anos. Eles começam lá um pouco mais tarde do que nós no Brasil, mas não façam, eu aconselho não fazer mamografia todo ano, salvo algumas exceções. Mas geralmente eu não peço todo ano. Eu intercalo a cada 2 anos uma mamografia, porque a mamografia, vamos lembrar que é raio-x, ele também tem os seus males. Agora, ultrassom de mama você pode abusar, porque o ultrassom de mama não tem nenhuma consequência, mas a mamografia tem. Não deixe de conversar com o seu ginecologista e perguntar se você pode fazer a cada 2 anos. Ele é a autoridade máxima de dizer assim, ó, tudo bem, autorizo fazer a cada 2 anos. Não, a senhora vai ter que fazer anual. Então, fica a critério do seu médico. Eu, Sim. particularmente, chamo a atenção para conversar com o seu ginecologista nesse sentido, para não estar sobrecarregando a senhora de cargas sem necessidade, tá certo? Então, o ultrassom ele é útil, auxilia bastante a mamografia. E hoje, André, tem um exame fantástico, chama-se termografia. É um exame que é feito com uma câmera fotográfica, onde nós colocamos essa câmera, fotografamos no interior das mamas, por exemplo, e observamos se existe alguma alteração térmica nessa mama que vale 10 vezes mais eficiente do que uma mamografia. Mesmo antes de aparecer um tumor na mama, mesmo antes de aparecer alguma lesão na ultrassonografia, essa termografia vai chamar a atenção de alguma coisa. É quando o médico que sabe mexer com isso, sabe interpretar, ele vai pedir uma punção naquela região e normalmente a gente faz um diagnóstico mesmo antes de uma mamografia e de uma ultrassonografia. Eu sei que essa termografia não tem o conhecimento de todos os médicos, são poucos os médicos que sabem disso, e muito menos a população. Mas fica aqui um lembrete de falar sobre essa termografia. Se você estiver numa cidade onde tem alguém que faz a termografia, dê ênfase a esse exame antes de fazer uma mamografia. Porque isso aqui é um programa, antes de tudo, educacional. Sim, é verdade, é verdade. Doutor, quando a pessoa tem a mulher tem um sangramento ou ela encontra qualquer coisa, sempre é importante, né? Igual febre, né? Ah, comecei a ter febre, não sei do que, vai verificar, né? Quando tem qualquer alteração no seu corpo, sempre é de bom gosto verificar, né, doutor? O mais rápido possível, né?
Sim, exatamente. A mulher, ela se conhece. Cada mulher conhece a si própria. Ela Sim. sabe o padrão menstrual que ela tem. O ginecologista pergunta assim, qual é o seu padrão menstrual? Ela diz, eu menstruo a cada 27, 28 dias, eu fico 3, 4 dias no máximo menstruado. Eu troco de molde, 4, 5 moldes por dia. E nos últimos dias, 1, 2 ou 3. De maneira que no quarto dia eu não tenho mais nada. Esse é o padrão da mulher. Agora, a partir do momento que essa mesma mulher passa a utilizar um maior número de absorventes, ela passa a observar que uma cólica que não aparecia, começou a aparecer, começou a distanciar-se esse sangramento para entre 4, 5 dias para 7, 8 dias, opa, alguma coisa está te chamando a atenção, igual ao Sim. que você falou, a febre. Quando nós temos uma febre, alguma coisa está errada no nosso Sim. organismo. Então, a mulher, ela tem que conhecer, antes de tudo, o seu padrão menstrual. Toda mulher tem a obrigação de conhecer o seu padrão menstrual. Porque a partir do momento que esse padrão começa a se distanciar, chama a atenção dela e faz com que ela procure o seu médico para diagnosticar o mais curto de tempo possível. Verdade, bem colocado. Doutor, aquela pessoa que não pode fazer reposição hormonal sintética, ou por opção também, ou porque tem um histórico na família, tá? Mas ela precisa de fazer uma reposição hormonal. Ela tem outras opções? Tem sim. Na verdade, é assim, das substâncias que, fora dos hormônios, primeiro os hormônios. Hoje em dia, a nutrologia não utiliza nenhum hormônio sintético ou semissintético. Qualquer hormônio sintético ou semissintético, nós contraindicamos. Nós Tá. sempre utilizamos hormônios biosintéticos. Significa aqueles hormônios naturais. Hormônio que a mulher com seus 25 anos já tinha esses hormônios. E agora não tem por que ter medo de utilizar esses hormônios. Mas a partir do momento que o médico dela começa a prescrever hormônios sintéticos ou semissintéticos, esses hormônios não vão fazer o bem. Pode até minimizar os seus sintomas. Eu estava sentindo umas ondas de calor, passei a tomar um antibolona e melhorei muito. Só que esquece que esse hormônio não é natural. Agora, os hormônios biosintéticos, esses são bem-vindos, que a maioria dos ginecologistas, infelizmente, ainda não conhece. Agora, respondendo à sua pergunta, fora dessa linha hormonal, existe sim. Existem várias substâncias, principalmente aquelas derivadas da isoflavona, Sim. né? Por exemplo, a amora. A amora tem isoflavona, tem várias substâncias que têm derivados da isoflavona que são semissintéticos, quase semelhantes aos hormônios naturais. E que Semicifuga, a né? A curto semicifuga, né, prazo, doutor? a semicifuga É, racemosa. Então, sim, é poderosa a sim, semicifuga, muito poderosa. é Então, verdade. isso para curto prazo também, não é? Não vão, porque quando a gente pensa em isoflavona, a gente pensa que, como vem de fitoterápico, não tem contraindicação. Tem, Tem sim. lógico. Abusou, vai ter problema. Não abuse. Utilize assim a cada 6, 7 meses, passe essa fase e depois se afaste e vá procurar uma outra coisa. Acupuntura, educação física, fazer muitos exercícios físicos, ter uma ótima alimentação, procure saber do seu nutricionista uma alimentação adequada, faça exercício físico e por aí a coisa vai melhorando. Ocupe a sua mente com boas leituras, né? Por aí você vai triando um caminho que vai encontrar sempre a solução dos seus problemas. Mas não abuse também. Mas, em síntese, a isoflavona e seus derivados são bem-vindos a curto prazo, não a longo prazo.
tá bom? Tá. A longo prazo, sempre eu volto a dizer, são os hormônios biosintéticos, não tem problema, tá? Porque nós temos a confiança já da utilização disso. Assim como no homem. Então, o homem tem um problema de próstata também. Eu não sei que o assunto não é esse, mas o homem também tem um problema de próstata. Né? O câncer de próstata, por exemplo, ele tem uma semelhança muito grande com o câncer de mama. Não sei se você Sim, sabia disso. sim. Então, os mesmos cuidados que nós nutrólogos, damos ao câncer de mama, damos o mesmo cuidado ao câncer de próstata. Fazemos com que aquele homem se livre, sei lá, em 90%, 99% de ter um câncer de próstata, desde que siga realmente a orientação adequada da farmácia de Deus. Farmácia de Deus. Doutor, a gente vai continuar com esse papo, mas eu queria que você já passasse seus contatos para quem quiser falar com você, quer marcar uma consulta, como é que faz? O meu telefone 987710072. Esse é o meu telefone direto. No WhatsApp também, tá? Ligou, a gente atende com todo carinho, todo carinho. Doutor, as consultas online continuam, né, doutor, para quem for estar fora de São Paulo? Eu tenho bastante consultas online. Eu estou tratando 4 pacientes com Alzheimer à distância. Tá. Uma delas é aqui no estado de Minas. Eu tenho um outro senhor, estou tratando com Alzheimer em Pernambuco. Já dei alta a um deles. Então, eu faço muito atendimento online dessa natureza. E procurou, a gente está aqui para ajudar. Eu já de antemão te convido para o próximo papo que a gente tiver. Nós vamos falar sobre memória, Alzheimer e Parkinson. Vamos marcar? Ok, perfeitamente. Tá. Pode deixar marcado. Olha, quem quiser marcar uma consulta é Dr. Genário Elias, tá? Ele é médico e nutrólogo. O telefone dele é São 011 987 71 0072. 011 987 71 0072. Doutor, qual alimentos que a gente sabe? Linhaça, castanhas, óleo de borragem, inhame, soja. O que que se pode complementar que as mulheres devem não deixar faltar no seu dia a dia, nem que seja uma porção pequena? André, você já deu um número, você me ajudou já bastante, você deu um número muito suficiente e eficiente, diga-se de passagem, para essas mulheres. E se elas guardarem simplesmente esse, essa lista que você acabou de falar sobre o óleo de borragem, a amora, né, que é muito importante, a amora tem uma quantidade de isoflavona fantástica, né? A fruta Assim, esse também, fruto, agora, doutor, é época de amora agora e as pessoas deixam cair no chão. O fruto também é um poderoso é, antioxidante, ele também tem todos esses poderes, também o fruto também, né? tem muita coisa. Não só tem É, isoflavona, tem muita coisa. Principalmente a amora negra, sim, aquela tá? mais Existem escurinha. isso, aquela amora negra é a mais ideal para a gente utilizar. Existe já até a indústria farmacêutica já deve ter feito aí em cápsula a amora negra e vende encapsulado. Você pode, Sim, o paciente pode utilizar muito bem disso, não é? O anis estrelado, né? Também é uma substância muito bem-vinda, a melissa, né? Então, por aí, não é? O extrato de soja, de uma maneira geral, né? Então, essas substâncias aí você deve ter um livro, né? Eu não sei muito bem, mas você deve ter um livro tem constando vários tudo isso. livros. Você é fantástico. Doutor, olha, fantástico é você, muito obrigado por estar aqui. E eu queria saber, como a última pergunta, as mulheres de baixa renda, que eu estou fazendo uma campanha, eu sempre levantei a bandeira, eu que comecei há 30 anos, todas essas farinhas que tem no mercado hoje,
que era a ideia era transformar essa farinha para combater a fome e a desnutrição, para ajudar as famílias de baixa renda, e acabou virando hoje alimentos até de pessoas com mais posse e mais rica, né? Porque a ideia era essa. A primeira farinha que eu fiz foi a farinha de banana verde. E depois eu criei várias farinhas que era para aproveitar melhor os alimentos na fase de maior produção, transformar aquilo em farinha para um momento que não tivesse usado. Esse era o objetivo. E hoje tem um monte de lojas de produtos naturais com todo tipo de farinha, e eu que comecei isso lá atrás, e um trabalho sempre que eu desenvolvi de combate à fome e à desnutrição, que eu acho que é super importante a gente também tocar nesse assunto. As mulheres, tá, de baixa renda, que não têm um poder aquisitivo, que passa, hoje, infelizmente, é cruel, triste no nosso país, mas que passa dificuldade, passa até fome. O que essas mulheres podem fazer de baixa renda para melhorar a saúde delas, principalmente as mulheres de baixa renda que está no climatério e entrando na menopausa? Olha, você falou aí duas farinhas que eu adoro. Eu, inclusive, tenho em minha casa. Farinha de banana verde e uma outra farinha que chama farinha de coco. Muito importante. Eu valorizo muito o coco, porque Muito. o principal ingrediente para eu tratar um Alzheimer é com óleo de coco. É o principal. Eu Que é utilizo geralmente ele é rico em ácido laurico, né, doutor? São três tipos de ácidos, mas é fantástico. O coco é fantástico, porque no Alzheimer, a gente vai ver na próxima vez, o Alzheimer, eu trato ele inicialmente com o óleo de coco. Então, fazendo uso da farinha de coco, é muito interessante. Na minha casa eu tenho óleo de coco, tenho farinha de coco, tenho farinha de banana verde e faço uso disso diariamente. E aqui está, e se eu faço isso, por que você não vai fazer, minha querida, meu querido, que está a nos assistir? Olha, eu Isso fico tão feliz. Eu que tem um desenvolvi isso poder lá atrás, hoje o doutor usando. Eu acho tão bacana isso. Obrigado, que bom, doutor. muito bom. Usem porque eu tenho experiência disso e vai te fazer muitíssimamente bem. Muitíssimamente bem. Para quem Vai, não vai, pode, doutor, para quem não pode comprar a farinha da banana verde, ela pode cozinhar a banana com a casca, tá? Você tem duas opções. Cozinha a banana com a casca, quando põe ela na água, lava, quando ela começar a escurecer a casca, tira a casca, põe no liquidificador, põe um pouquinho de água do cozimento, bate ela, faz os pacotinhos e congela. Você pode usar ela para preparar um monte de mingau, doces, bolos, pães, dá para fazer brigadeiro, fazer um monte de coisa com isso. E quem quiser também, tiver banana verde, quem não tiver condições de comprar a farinha da banana verde, é só pegar a banana bem verde, lava ela, enxuga, corta ela em rodelas bem fininhas, coloca numa peneira, coloca ao sol e deixa ela secar. Quando você vê quebrar ela, que ela está bem sequinha, é só bater no liquidificador e está pronto a sua farinha de banana verde, tá? Para quem não tem condições de comprar. Então dá para fazer em casa também. Que fantástico! Que fantástico você é! Fantástico. Você mostra o peixe, você além de dar o anzol, você mostra o peixe para o camarada pescar. Isso é Pois é, a gente tem fantástico, André. facilitar a vida dos nossos irmãos, né, doutor? Tem Sem tanta gente dúvida passando nenhuma. necessidade, eu acho tão cruel saber que ainda tem pessoas passando fome num país tão rico, tão cheio de alimentos, que faltam mais informações. E nós somos tão Isso é solidários um com o outro, né? Cada um ajudando um verdade. pouquinho, né? A gente vai acabar com isso, com certeza, né? E eu peço para Sem todo dúvida. mundo ajudar aqueles nossos irmãos que está passando por necessidade
tira um pouquinho, não precisa muito. Um pouquinho de cada um é o suficiente, né, doutor? Um pouquinho, com mais um pouquinho, com mais um pouquinho, vai se Vai tornando um somando. montante. É, é É, verdade. É verdade. Doutor, muito bom. muito obrigado. Gratidão por senhor estar aqui sempre comigo, viu? Vamos falar então da memória e mal de Parkinson e Perfeito. mal de Alzheimer. Vamos marcar a Tudo bem. próxima? Pode Sim, pois ser? não. Pode ser, sim. Pode Olha, ser. o telefone, o doutor Genário, o telefone dele, 011 987 71 0072. Doutor, um abração para você, para sua esposa. Muito obrigado. Você é Obrigado. uma pessoa encantadora, uma pessoa do bem, que tem uma preocupação Muito com o obrigado. outro, né? E na vida não dá para ser diferente. A gente não pode passar aqui em vão. A gente, quando não tem um olhar para o outro, né? A vida fica em vão. E a vida só não fica em vão quando a gente tem um olhar para o outro, né? Então, Sim, muito sim. obrigado por essa pessoa que você é. Um abraço para você, um abraço para todo mundo de casa. Amanhã eu vou ensinar a fazer uma farinha, misturar uma farinha, que ela pode fazer bolo, pode fazer mingau, dá para fazer um monte de coisa lá no Mulheres, tá? Que é convidando as pessoas para fazer esta farinha e colocar no saquinho e distribuir com as pessoas de baixa renda, mas pode usar todo mundo, porque saúde não importa, fome não importa se você é pobre, se você é rico, porque bateu aquela hora, tá? De fome, você é pobre ou rico, você vai ter fome, né? Então não importa se você é Sim, pobre ou é rico, não tem alimento para pobre e alimento para rico. É o alimento bom para os dois, né, doutor? exatamente, 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 exatamente. André, muito obrigado. Eu que agradeço também por todo esse carinho que você presta. E parabéns mais uma vez, porque você, eu vou dizer mais uma vez, você é fantástico. Ah, obrigado, doutor. Gratidão para o senhor. Obrigado, gente. Boa noite, fica com Deus, tá? Vamos rezar junto Exatamente, para os nossos irmãos, vamos rezar para o Brasil melhorar, né? exato, exatamente isso. Tá bom. E tomar Um atitude, abraço, André. ajudar. Um abraço, Ok. boa noite, fica com Deus. Tchau, tchau, tchau.